Virado fica muito rápido, Olá. né? Oi, gente. Eu vou virar. Opa, agora cortou minha testa. Gente, desculpa aí o atraso, mas é porque tô bagunçadérrimo. Essa lua me tirou o equilíbrio. Uma lua em Libra que tira o equilíbrio da pessoa. Já pensou? Pois é, estou nesse naipe hoje. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Já viram a lua ali fora? E aí? Hoje o nosso talk show. Oi, gente, boa noite. O Cal vai explicar pra vocês aí o que é que. A gente mudou um pouquinho a configuração ó, da programação hoje. Como a gente falou, né? A gente vem falando durante todo o dia, né, sobre isso. Hoje é uma noite de lua cheia em Libra. Então a lua cheia ela já provoca alterações, né? No nosso emocional, na forma como a gente se relaciona. E, e é especialmente essa lua, né? Que ela veio com essa qualidade, assim, uma super lua, né? Ela tá mais próxima da Terra. E também está na casa de Libra, né? Que Libra tem essa questão da harmonia, da beleza, do cuidado com o outro. É uma lua também que traz muito essa questão do outro, né? Que Libra tem muito isso de ver e pensar muito no outro, né? No cuidado com o outro. Então eu acho que esse momento também, né, de reflexão sobre isso, sobre o que a gente tá vivendo, dentro dessas questões ligadas à natureza, né? Como é que a gente se relaciona com a natureza, o que a natureza nos provoca, nos move, e tudo isso. Tá ótimo. Vamos dar boa noite pra quem tá chegando. Vamos! Diana, queridona. Vocês vão me ver aqui ó, nessa cortina de palavras. A Diana até sugeriu que você talvez pudesse desativar os comentários, que fica melhor pra te Mas aí a ver. gente fica sem a interação com vocês. Se vocês querem com saudade do Cal, a gente pode ficar revezando. Na hora ele vem pra cá e eu vou pra frente dos comentários. Na hora ele vem pra cá. Na hora que um estiver falando, não sei. Releva aí a cortina. Mas lá, depois que a gente baixar o vídeo vai pro YouTube, eu acho, né? Porque, gente, tá acontecendo vários problemas técnicos. Essa questão da tecnologia, né? E do uso, como a gente tá usando muito, todos nós, né? Tá caindo. Então o Instagram não tá dando conta de tanta live. O YouTube também tá tendo os problemas. Eu tava tentando configurar aqui e descobri que o YouTube restringiu o número de lives, né? E também não consegui, o YouTube não deu certo. Resumindo, o YouTube não deu certo. Tô tentando ainda aqui, ver se a gente consegue abrir pelo YouTube também. Mas por enquanto o Instagram virou realmente nossa casa, né? Nosso lugar mais familiar e que a gente consegue falar e trocar essa energia mais fácil com vocês pelo Instagram. Isso. Olha, gente, eu vou dizer pelo nome que tem aqui de vocês, tá? O nickname. A Teta, linda lua pra vocês. Muito obrigado, muito grato. Sandra, boa noite pra gente. Sabrina chegou. Franklin. Oi, A Franklin! Nath Saturnino. A Janaína. Janaína! Márcia. Muita gente legal chegando aí pra essa conversa. Cal, e qual é a programação de agora? Então, a nossa ideia de hoje, né, era trazer práticas mais tranquilas, práticas onde a gente não tivesse práticas de asana, né? Então a gente teve meditação mais cedo. 9h30 a gente fez uma prática mais relaxante, né? Inclusive, essa prática mais relaxante está no YouTube, né? Se vocês quiserem acessá-la. Também está aqui tá salva no Instagram, vocês podem vê-la novamente. E é uma prática também que eu indico para você fazer antes do sono, né? Nesse período noturno, já para ir acalmando a mente, se preparando para dormir. E nesse contexto, o Davi já tinha me proposto fazer uma prática onde a gente apresentava os nossos livros, né? E aí Davi, vamos deixar para o dia de lua, né? No dia da lua cheia, já que a gente vai dar uma acalmada na lua cheia, a gente para conversar sobre os nossos livros, sobre o que a gente tem lido, o que a gente recomenda como leitura, né? Então,
foi nessa perspectiva que a gente moveu esse encontro de hoje, né? A gente criou essa oportunidade, né? Essa possibilidade de a gente estar conversando aqui, viu? E aí tem uma frase, uma escrita bem enorme na minha cara agora. Deixa eu tirar agora. E é isso, gente. A gente vai falar um pouco sobre os nossos livros, sobre as nossas leituras, sobre o que a gente gosta de ler, de ver, e que tem meio que tá na nossa estante. É um passeio pela nossa estante. Só que a gente não pegou todos, né? A gente pegou alguns, inclusive alguns livros que a gente já tem lido para vocês nos últimos dias, né? Que eu acho que sempre é bom, né? A gente está reforçando algumas indicações de leitura, tá fazendo essa troca, até para vocês saberem mais como é que a gente chegou nesses processos que a gente tem conversado, né? Tanto com vocês, né? Da onde vêm nossas ideias, nossos pensamentos, o que a gente vem, com quem a gente vem dialogando, né? Isso. Exatamente. A gente pensou num formato que a gente já tinha experimentado antes aqui nas lives e funcionou muito bem, que é esse bate-bola. Eu disse, calma, vai com calma, vamos lá, 3 livros para cada um. E quando eu vi, já tinha 6 aqui em cima da mesa. Eu disse, Ai, calma, gente. vamos lá, 3 para cada um. Lu e Libra, né? Tô completamente indeciso. Eu não sei o que fazer primeiro, sabe? Não sabe. Olha o louco, Libriano ainda inventa YouTube e Instagram. Aí ele fica indeciso, obviamente, né? Então a gente vai no bate-bola. A gente fez uma pequena seleção de livros que a gente leu, que marcaram nossas vidas, que estão relacionados também, alinhados um pouco ao que a gente vem conversando aqui um pouco e muito, ao que a gente vem conversando aqui dentro do Retiro, e que são livros que foram leituras significativas para a gente, para a nossa prática dentro do yoga, dentro da meditação, e um montão de coisa. Carl, quer começar? Ai, começa você. Pois pronto, vou começar. Já que como ele disse, a ideia foi minha, né? Então Foi. vou tentar fazer as honras da casa para começar. Bom, eu selecionei aqui 3 livros e eu trouxe um quarto, que é o que eu estou lendo agora. Eu estou acabando de ler. Mas vamos por partes. Cal pode comentar, se ele quiser também o livro. Esse livro aqui, eu acho que a maioria de vocês já leu. O Pequeno Príncipe. Me perdoem pelo francês. Anthony de Saint-Exupéry. Se estiver errado, me perdoem, tá? Depois vocês podem mandar um áudio pro Cal dizendo a pronúncia correta. Mas releva. Então, O Pequeno Príncipe, ele é um clássico. Além de ter marcado muito a minha infância, eu adquiri esse livro há 10 anos atrás. Eu adquiri esse livro. Fiz questão de comprar ele em inglês, porque na época meu inglês estava muito tenebroso, aí eu disse, não, eu tenho que aumentar minha leitura em inglês, nada como começar por um livro infantil que vai ter uma linguagem mais acessível, né? Só que com o passar dos anos eu comecei a fazer outras leituras, óbvio, né? E vocês já sabem que eu comecei muito para as leituras budistas. E quando eu comecei a ler o que os mestres escreveram, eu comecei a lembrar de muitos trechos no Pequeno Príncipe, que eu disse, nossa, isso é muito budista. E foi enchendo meus olhos e foi assim trazendo realmente um contentamento de eu ter tido a oportunidade de já ter lido O Pequeno Príncipe. E é um livro que eu recomendo, se você não tiver lido, leia, porque ele é um livro, não tem nada de livro infantil, ele é para toda criança de toda idade. Eu separei uma passagenzinha para mostrar para vocês, que é logo no começo. Quando o Pequeno Príncipe, ele fez esse desenho, que é um clássico também. Vocês estão vendo? Esse bem no topo. Ele faz esse desenho e ele diz: eu mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei a eles se eles não estavam com medo do meu desenho. Eles responderam: por que nós teríamos medo de um chapéu? Aí ele responde: meu desenho não era de um chapéu, e sim de uma jiboia que estava digerindo um elefante. Ou seja, algo tão simples que logo após ele mostra outro desenho onde você vê a jiboia que engoliu completamente o elefante. O que
O que é que isso traz pra gente? Que a gente chama de visão condicionada. Dentro de várias tradições, o budismo fala muito disso, que a gente traz uma série de construções mentais e já está tudo pré-formatado, pré-condicionado. E por que que isso não é bom, essa visão altamente condicionada? Porque ela limita a nossa experiência de mundo. Quando você talvez olha para alguém, você já tem um condicionamento a respeito de pessoas que talvez gostem de usar roupas muito folgadas, ou roupas muito apertadas, ou pessoas que usam cabelo grande, ou pessoas carecas. Você já pode ter uma série de condicionamentos mentais para lidar com aquele tipo de pessoa. Ou então você vai a um determinado lugar, aí você, ao invés de vivenciar completamente aquele lugar de uma forma inédita para você, porque é um lugar novo, você vai querer vivenciar aquele lugar com base nas suas experiências prévias. A gente chama isso também de visão limitada. Então, o que que a gente tenta na meditação, no yoga, é que a gente expanda, que a gente consiga ver muito além daquilo que já está condicionado, que a gente possa experienciar o novo, de fato, né? Outra coisa que é muito comum a gente ter uma visão condicionada é com comida. A gente come alguma coisa, a gente nunca... que sabor completamente novo, é raro. A gente normalmente diz assim: nossa, isso daqui parece tal comida. Ou seja, você, ao invés de experimentar o novo, viver o momento presente, você voltou lá atrás para trazer de volta. Isso é ruim? Não é ruim. Mas, como eu já falei, acaba limitando as suas experiências. Então, sempre que você olhar um chapéu, será que é um chapéu mesmo? Outra coisa que me vem à cabeça é aquela... O Cal vai me ajudar. This is not a pipe, do cachimbo, que era o Magritte. O Magritte, aquela pintura clássica dele, em que ele pintou, né, um cachimbo, e ele diz: isto não é um cachimbo, né? Ou seja, tem muito a ver com essa visão condicionada também, de você bate o olho e você já quer, pum, isso é isso. E se a gente trouxer isso para a nossa vida, para as nossas relações com a nossa família, com os nossos amigos, com tudo, com o ambiente, isso pode ser transformador. Mas vem com o tempo, vem com as leituras corretas e com as práticas corretas. Mas tudo devagar, né? Que hoje é superlua, a gente não pode se cobrar muito. Quer complementar, Cal, alguma coisa? Eu acho interessante esse livro que Davi escolheu pela questão da ótica, né? Você vê que o personagem o personagem principal da história é uma criança, né? Então, como é interessante essa visão da criança, né? Essa visão que ainda não recebeu tantos condicionamentos, que ela ainda está pura, né? É aquela imagem do inicial, né? Como a gente vê, por exemplo, os nossos pais, né? A gente vê nossos pais como heróis, né? Aquelas figuras heróicas, né? Perfeitas, né? E aí, com o tempo, a gente às vezes vai descortinando algumas coisas, mas que é tão importante a gente retomar esse olhar, né? Para aquele primeiro olhar que a gente teve em relação aos nossos pais, ao primeiro olhar que a gente teve em relação à vida, né? As questões da vida. Você acaba trazendo uma renovação real, né? Daquilo que você vê, daquilo que você viu, daquilo que você viveu. E muitas vezes a gente vai aprendendo determinados modos de ver as coisas que acabam nos afastando da real natureza das coisas, né? Então é importante a gente recuperar esse olhar da criança, né? Você lembra como foi a primeira vez que você viu seu pai, sua mãe? Né? A forma como a gente via os nossos pais, né? Nessa época agora que a gente está num momento de todo mundo isolado, para muito idoso está bem difícil, né? Porque meu pai está dificílimo ficar em casa. Então, para mim e para minha irmã, a gente está tentando, né, negociar com ele uma forma dele manter, né, as regras e seguir, né, as recomendações de saúde. Mas é difícil, né? E aí também muitas vezes a gente vem com os novos condicionamentos, as novas visões, que a gente tem, muito teimoso, muito sei o quê, né? E às vezes a gente esquece daquela visão primeira, né? E também dá liberdade à pessoa de seguir a vida dela como ela quer seguir, né? Então eu acho que é importante eu acho que quando o Davi traz esse livro, eu acho que é bem importante nesse sentido, sabe? A gente recuperar essa visão da infância, essa primeira visão das coisas, das descobertas, da novidade, o frescor que tinha tudo quando a gente começa as coisas, né? Como é que a gente viu o mar pela primeira vez? Nossa,
é uma experiência incrível, né? Eu tenho lembrança de como quando vi o mar. Então era um evento, né? Mesmo eu morando, sempre morei perto do litoral, né? Sempre tive essa relação muito próxima da praia. Mas como isso é marcante, né, pra gente, as primeiras experiências e como a gente deveria manter isso vivo na nossa mente, né? Como é que a gente deveria é, lidar com as situações, com essa visão da criança, sabe? Sempre da descoberta, sempre do novo, sempre daquela coisa, uau, né? Se a gente traz esse uau toda a vida, a gente não fica irritado com o nosso pai idoso porque ele tá teimando, né? Assim, não tá cumprindo as recomendações. Mas a gente releva e lembra daquela pessoa, né? Daquela figura tão importante em nossas vidas, né? Que deu tanto suporte para que a gente chegasse até esse momento. E eu acho que é bem isso. Eu acho que é bem importante esse tipo de Vamos lá, essa qual é o recomendação. teu livro? O tempo, né? Aham. Ah, eu vou de criança também, porque vocês sabem que eu sou professor de yoga para criança. Amo dar aula de yoga para criança. Um beijo para os meus alunos, tanto os adultos como as crianças que fazem a aula de yoga. Adultos, façam aula de yoga para criança. É muito bom, gente, muito bom. Recuperem a sua criança interior, tragam ela de volta, é, estimulem, né? Porque a gente mantém essas questões ainda muito próximas, né? A diversão, a alegria espontânea de uma criança é uma coisa fantástica, né? Que Ela não dias é precisa a de aula muita de coisa. yoga? Que dia, que horário? A aula de yoga é às segundas, às 18h30. Toda segunda, às 18h30. Aí a indicação de livro é essa daqui, ó. Quietinho, feito um sapo. Então, ó, Quietinho, feito um sapo são exercícios voltados para crianças, né? É uma publicação que já foi muito editada, né? Reeditada, relançada. Tem muitos exemplares vendidos. É um best-seller. E aí eles vão falar muito sobre a meditação, exercícios de respiração, voltados para crianças e para os seus pais. Ela coloca bem aqui, bem, Bem claro. bem claro, né? Porque é a importância de você estar praticando com seu filho, né? Com quem você, com a criança que estiver próxima a você, com a sua criança interior também, por que não? Então, eu acho ele é um livro fácil de entender e ele também tem um aporte audiovisual, aliás, audiovisual não, áudio. Ele tem um aporte em áudio que você pode acessar na internet, ele vai te dar vários exercícios extras para você estar fazendo em casa, né? Meditação guiada, tudo voltado para essa questão da criança, né? E é bem interessante a experiência dela como uma profissional de meditação, né? E como ela é uma professora holandesa e ela é fundadora da Academia para o Ensino de Mindfulness na Holanda. Então ela ensina professores e crianças a trabalhar a meditação em prol da sua qualidade de vida, né? Então ela vai falar sobre como controlar a tempestade interior, saindo da cabeça para o corpo. A atenção começa com a respiração. Então é super, super indico. Aproveitar que a Denise Issa e a Márcia Issa, a mãe dela, estão. A Márcia Cavalcante estão online acompanhando, ó. Vai já chegar bebê, viu? Ela me indica aqui, ó. Quietinho, feito um Feito sapo. um sapo. A praticar yoga com a filha e com a neta. Quem quiser, a gente está disponibilizando uns links. A gente encontrou os livros na Amazon. E aí eu fiz um cadastro e tudo. Aí se vocês quiserem comprar através do link que a gente disponibiliza, aí nos ajuda. Aí você peça que eu mando o link do livro e aí você compra por esse link. E você ganha desconto. Bom, minha segunda indicação foi o livro que, digamos que é o livro que abriu as minhas portas da mente, né? A possibilidade de estudar o budismo. É esse livro aqui, que é Meditando a Vida, do Lama Padma Santen. O Lama Padma Santen, ele é fundador do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, que tem, acredito que em quase todas as capitais brasileiras. Existe um SEB, que a gente chama, e os SEBs eles vão ter várias práticas gratuitas abertas ao público de meditação e de estudos budistas. Então esse livro
Assim que você chega no SEB, ele é um dos primeiros que eles indicam porque ele tem uma leitura extremamente acessível para você dar o seu primeiro passo na compreensão dos conceitos, dos termos budistas. E esse livro é muito bom, ele tem uma leitura extremamente acessível e é um livro também muito barato, financeiramente falando, certo? A gente pensou então trazer livros muito caros, trazer livros realmente mais acessíveis. Eu separei um trechinho também aqui para ler para vocês. E coincidentemente esse trecho ele me veio à mente há pouco tempo atrás e eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está passando. Ele vai falar aqui um pouco mais à frente das 4 qualidades incomensuráveis dentro do budismo, que são compaixão, amor, alegria e a equanimidade. Aí ele completa: esses métodos são positivos nas relações humanas, casamento, namoro, criação de filhos, trabalho e estudo. Em primeiro lugar, em vez de perguntar o que vou obter do outro, indagar o que eu posso oferecer, alegrar-se em oferecer. Se dependemos do comportamento do outro para obter felicidade, podemos ficar bem por um tempo, mas entraremos em crise quando surgir a impermanência e o outro flutuar. Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, sempre brinca: que tipo de amor é o de vocês? Aquele que só existe se o outro sorrir para você? Esse amor baseia-se no que recebemos e por isso é frágil. Então isso assim vem, né? Tuf! Você vê realmente, às vezes a pessoa não olhou para você muito bem ali de manhã, não acordou muito bem, ou você vai no supermercado, o caixa às vezes não está muito simpático, sabe-se lá o que ele passou, e você já, ao invés de tentar realmente exercer uma empatia ou até uma compaixão e abraçar aquela situação como uma oportunidade de aprender e de exercitar esse amor voluntário, você acaba absorvendo aquilo e já, ai, que esse caixa. Ou seja, que tipo de amor é esse, né? Só se eu receber, que dá, não posso nunca. Então, é só um trechinho desse livro que eu recomendo muito para quem tem um pouco mais de curiosidade de aprender não só sobre o budismo, mas sobre os vários ensinamentos milenares que foram passados pelos mestres. Massa. É eu? Sou É eu? tu? Ai, não sei, eu tenho tantos livros, gente. Acho que vai ficar para a segunda vez. Ó, um que tem me acompanhado muito nesse momento, né? De tantas incertezas e tantas questões que estão mudando, né? É esse livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Eu também já tenho falado muito sobre ele, né? E aí, se vocês quiserem o link, eu mando para vocês, o link do livro. E também tem para você ver, você pode ver online, né? Pelo virtual, né? Um e-book pelo Kindle. Então o livro ele vai tratar super dessas questões, né? Dessas questões das certezas que na verdade a gente não tem, né? Das certezas que são incertas, daquilo que a gente imagina que é seguro, que é estável, que é sólido, mas que em um determinado momento pode se desfazer. E aí quando se desfaz, como é que você lida com isso? Então ela vai falar muito sobre essa forma de lidar com a vida, né? Com a impermanência das coisas, né? Porque a essência real das coisas é a impermanência. A nossa vida ela é impermanente, né? Nosso estado neste mundo ele é impermanente. Como é que você lida com isso? Né? Você lida através da ótica do medo? Hoje a gente falou bem sobre isso, né? Falando da questão do medo. Ela tem um capítulo que ela trata só dessa questão, né? De como é que o medo ele gera uma energia que condiciona a nossa visão, que acaba atrapalhando como a gente compreende as coisas, compreende o mundo, como a gente interpreta as informações ao nosso redor. Então, no momento de incerteza, é uma das energias mais prováveis a surgir é o medo, né? Então você fica com medo. Medo de, né, uma situação como a gente está, medo de morrer, medo de perder o emprego, outros medos que vão surgindo naturalmente, né, dessas mudanças. E aí você vai tentar lidar com isso de uma forma mais centrada. Eles, como é que lida com a forma centrada? Aí ela vai citar um treinamento, né? Um treinamento da mente. Como é que você treina a sua mente
para você passar por esse vendaval. É como você se sentasse no olho do vendaval, do furacão, que dizem que no olho do furacão é calmo, né? Então você vai sentar no olho do furacão. Mas você, não basta só sentar lá, mesmo sendo calmo, você tem que se aquietar ali, né? Porque você vai observar tudo girando ao seu redor e para não perder a lucidez, não perder o centro, né, de equilíbrio, você tem que sentar ali e repousar. Aí como é que eu faço isso? Treinando. E é treinando 1 dia, 2 dias, 3 dias, vários dias, né? Então a ideia é que você treine o máximo que puder, com meditação, né? As práticas meditativas elas vão ser esse grande auxílio, né? Nesse sentido, para que você consiga manter o centramento da mente, manter essa mente mais equilibrada, mais contente, né? Começar a elaborar, a cultivar esse contentamento, que é tão importante para você não se perder nesse emaranhado que está surgindo, né? Dessas informações todas que estão vindo. Então eu acho que ela dá indicativos excelentes para esse momento. É um livro que eu recomendo você ter na sua estante para aqueles momentos de emergência, sabe? Aquele martelinho da emergência para você bater e pegar e se salvar, para quebrar a janela. Pois é, esse aqui é o meu martelinho de emergência. Quando está tudo se desfazendo, eu volto para ele e retomo, né? Retomo aquilo que eu me proponho a viver. É isso. Eu já tô falando desse livro, que aí eu vou falar mais ainda. E eu ainda vou falar mais dele, porque ainda tem muita coisa que dá pra puxar dele, pra gente fazer nas nossas práticas. Só complementando, é uma leitura muito, muito preciosa mesmo, muito rica. Porque eu também comentei, eu acho que eu conduzi as práticas do retiro no domingo. E Quer falar disso? não, tu pode falar. E eu lembrei muito disso, sabe? Dessa nossa movimentação no mundo desde a infância, quando a gente começa a juntar coisas. Quando a gente é criança, a gente adora coleção. A gente tem coleção de muita coisa. A gente começa a ter o hábito de começar a guardar, solidificar as coisas, juntar muito. E a gente vai recebendo a educação formal dos nossos pais, que para muitos deles a construção material é o que vai dar segurança, estabilidade, mas a gente sabe que não é só isso. Então, quando a gente se enche de aparatos sólidos, materiais, e quando vem uma questão dessa, que mostra pra gente que a gente não tem controle sobre nada, uma pandemia dessa, que não há dinheiro, não há estrutura que te garanta nada, você percebe que o quão precioso teria sido o cultivo do ambiente interno, do que a gente chama, do que não do que não passa, do que vai ser permanente mesmo, que é esse contentamento que você vai ter independente de qualquer situação perturbadora que você possa estar passando. Não é estar indiferente ao sofrimento, não é isso. Mas é entender o sofrimento de um lugar, olhando e compreender que ele vai passar. E não se deixar arrastar pelo sofrimento, especialmente pelo sofrimento dos outros, mas estar completamente inteiro para ajudá-los, para auxiliar quem precisa. Que a gente vai precisar muito trabalhar isso. Precisar estar bem, reconhecer o sofrimento como ele passageiro e a gente auxiliar. Como que conseguimos isso? O que a gente tem usado é isso, leituras, meditação, yoga e conversa. A gente conversa muito. Às vezes eu pergunto, gente, como é que a gente tira tanto assunto? Mas a gente conversa muito. Né? Sempre foi assim. De tudo. Conversa de tudo, de tudo. E tudo se a gente tiver muito assim de tempo, tudo a gente dá uma explicação budista, uma explicação do yogica, não sei se existe essa palavra, do yoga, mas é bem, bem interessante. É muito bom conversar. De que a gente tem a micro-sanga aqui em casa e tem essa sanga maravilhosa com vocês também. Não, eu acho que é super importante nesses momentos também a gente afinar essas conversas, né? Porque às vezes a gente coloca a questão do tempo para não manter um diálogo maior com os nossos familiares e muitas vezes a gente vai perdendo esse contato, né? A gente vai se distanciando, porque não vai afinando as ideias, não vai criando uma conversa, não vai criando experiência, né? Íntima, né? Porque a intimidade ela surge disso, né? A intimidade ela surge de um fluir de conversa, de um diálogo constante, de você perceber as nuances do outro, entender, compreender o que é que o outro pensa, fala, quer, anseia.
Então, eu acho que tem essa possibilidade também é muito positiva, né? Também, além das ferramentas que a gente vem comentando durante o retiro, é a conversa mesmo, sabe? A conversa é uma ferramenta que cura, né? Você vê na própria psicologia, né? Que é uma das ferramentas que a psicologia trabalha, né? E a gente vê também em outras situações, né? Outras situações onde a fala, ela vai te trazendo para uma outra situação, né? Uma percepção maior daquilo que você pensa de si mesmo ou que você formula em relação ao seu redor, às coisas que você vive. Então, conversar é muito positivo, né? Então, é bem bacana a gente estar mantendo esses diálogos, aproveitando nosso retiro, né? Para conversarmos mais. Outros momentos é bom estar em silêncio, né? Óbvio, mas conversar também é muito positivo. Bom, minha próxima indicação já é a minha terceira. Bom, não está muito assim alinhado com o retiro espiritual. Mas eu confesso que desse livro eu consegui trazer muita coisa para uma compreensão do que nós estamos passando agora. Sim. Olhar um pouco, conhecer um pouco da história humana, como que nós, como espécie, evoluímos ao longo de milhões de anos. E a gente traz muito comportamento primitivo dentro da nossa sociedade contemporânea. Então, a forma que a gente se relaciona com os outros socialmente, a forma que a gente se relaciona com os recursos naturais, a forma, infelizmente, altamente predatória, destrutiva, isso, que acaba sendo um resultado de muito do que a gente está passando, aquecimento global, a origem desse vírus, a partir do consumo de um animal silvestre. Então, esse livro ele me veio também muito à memória quando a gente resolveu fazer essa proposta. Que livro é esse? É um livro muito conhecido por muita gente, é um best-seller, tem gente que detesta best-seller, né? Mas esse é bom, viu? O livro é Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Esse autor ele é extremamente famoso porque ele consegue trazer uma linguagem muito fácil, muito acessível para leitores não especializados em temas da ciência. Então ele é um grande divulgador científico. Então ele vai trazer de uma forma muito clara e muito curiosa vários fatos da nossa história. E você, por vez, quando ele estiver narrando 2 milhões de anos atrás, 100 mil anos atrás, você vai dizer, poxa, a gente faz a mesma coisa hoje. Como ainda estamos nessa. Então, a gente não pode deixar, às vezes, que apenas o instinto domine. Como eu já falei aqui, os chakras primitivos, né? A gente tem que elevar mesmo aos campos espirituais, que vão ser os chakras superiores, que vão traçar uma melhor relação da gente conosco, com a nossa espiritualidade, com o planeta também. Aí tem uma parte bem curiosa, que eu trouxe aqui só um trechinho para ler para vocês, que eu adoro compartilhar. Se estiver chato, vocês depois falam, tá? Então não tem um problema não. Tem um texto que ele vai falar como foi o surgimento da agricultura, o surgimento da nossa alimentação, que foi uma grande revolução. Aí ele vai falar aqui que o Homo sapiens, nós, né, não havíamos evoluído para tarefas do campo. A gente estava adaptado, na verdade, era para subir em macieiras, correr atrás de gazelas, não para remover rochas e carregar baldes d'água. A nossa coluna, os joelhos, o pescoço e os arcos plantares dos humanos pagaram o preço. Estudos de esqueletos antigos indicam que a transição para a agricultura trouxe muitos males à saúde. Quais? Deslocamento de disco, artrite, hérnia de disco. Então, a gente não foi feito para muita coisa que a gente faz hoje. Então, muitas vezes, entender as nossas limitações, nas limitações também é importante, né? Para a gente entender de onde que a gente veio e o preço que a gente paga para ter toda essa mobilidade, essa dispersão pelo mundo que a gente tem hoje. Então, é um livro que vai trazer muitas curiosidades. E uma curiosidade que eu também levo muito para a sala de aula, acho que a maioria já sabe que eu sou professor, e não só professor de yoga, mas eu levo muito para a sala de aula, dentro do contexto da disciplina que eu ministro,
a questão da alimentação. Acho que eu já conversei com o Calvin, converso de tudo com ele, que a gente tem um hábito alimentar muito recente, esse hábito industrializado. A gente vai no supermercado e tem uma diversidade incrível de alimentos ali para você consumir alimentos, a maioria altamente calóricos, uma grande disponibilidade de proteína animal, como nunca se viu na história humana. Ou seja, uma pequena porção da população, a gente sabe que não é todo mundo que tem esse acesso que a maioria de nós tem, há 200 anos come de uma fartura absurda, só que nós passamos mais de 200 mil anos comendo muito pouco e tendo que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder conseguir aquela alimentação mínima para se manter. Então, o nosso organismo ele não é preparado para toda essa fartura, porque a gente acaba querendo comer tudo. E isso traz uma série de problemas à nossa saúde, né? Então esse livro ele vai te dando esses insights sobre como nós viemos parar aqui e muitas vezes serve para a gente refletir para não repetirmos vários erros também que já foram cometidos no passado. Pronto. Arrasou. Achei maravilhoso. Que legal. Quando ele trouxe esse livro, eu fiquei, eu queria trazer outra coisa também. Aí eu fiquei pensando no que trazer, mas eu vou mostrar assim mesmo. Então eu trouxe um livro de antropologia. Ele trouxe da ciência, eu trouxe da minha área, que é mais para lado das humanas, né? Do lado da cultura. Então eu trouxe um antropólogo chamado Eduardo Viveiro de Castro. Então ele vai falar sobre a inconstância da alma selvagem. Então ele vai falar sobre os primeiros povos do Brasil, a forma como o Brasil se compôs como nação, né? Em relação a toda a questão cultural, né? Esse caldeirão cultural que se formou o nosso povo, as várias combinações, né? E as várias influências de outros povos na nossa cultura e principalmente da nossa identidade indígena, né? Como a nossa identidade indígena ela contribui para o que nós somos e que às vezes a gente não tem essa clareza, né? A gente não tem essa ideia muito clara do que somos e por que nos comportamos de tal forma, dos nossos costumes, né? São vários costumes que a gente traz que são costumes indígenas, né? Que a gente tem na nossa vivência. Só que ele vai mais a fundo, né? Ele vai falar sobre mais questões mesmo identitárias, né? Mas aí eu vou além, isso aí na minha interpretação, falando como a gente tem hábitos, né? Tipo, a nossa tapioquinha do nosso dia a dia, a nossa rede. Então, várias coisas que a gente foi trazendo dessa possibilidade, né? Desses nossos ancestrais indígenas, né? E como a gente merece, como a gente precisa reconhecer, como esses ancestrais merecem reconhecimento, como a gente precisa valorizá-los, precisa reverenciá-los e que somos parte, né? A cultura indígena faz parte da nossa identidade cultural e a gente tem que dar muito valor a isso. Então é isso. É um livro bem denso porque ele vai trazer vários aspectos, ele vai trazer uma visão bem ampla e bem profunda dessas questões, né, de identidade cultural. Mas eu recomendo muito, é uma boa leitura para você fazer numa quarentena. Até porque olha o tamanho do bichinho. Bom, eu falei que eu ia trazer 3, ia trazer um que eu tô terminando de ler, falta um pouquinho para eu ler. Só que esse, como o Cal já falou do dele, esse aqui é um pouquinho mais denso. Eu acho que depois que você lê aquele Meditando a Vida, lê de novo, aí você pode vir para esse. Mas se você for muito persistente, você dá para ler também. Esse aqui é Materialismo Espiritual, de um monge também, chamado de Chodhyan Trungpa. É um livro muito bom. Ele vai trazer, naqueles livros que colocam um espelho assim na frente da gente, você começa a se ver o tempo todo naquilo que ele está te mostrando e você começa a repensar uma série de comportamentos relacionados à espiritualidade, de fato a acumular comportamentos, acumular leituras, acumular práticas, achando que dessa forma você vai estar espiritualmente mais elevado do que o seu amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe, e não é nada disso, certo?
Deixa eu ler um trechinho aqui, pequenininho para vocês. É feita uma pergunta para ele. Como podemos superar o fato de que, quanto mais pensamos na iluminação e tentamos investigá-la, piores ficam as coisas e mais se acumulam conceituações? O que podemos fazer? A pergunta é essa. Tem muita gente atrás da iluminação, muita gente. Vou fazer tal prática, vou iluminar. Eu quero chegar no Samadhi. Dentro do yoga tem o Samadhi. Né? Eu vou fazer isso para chegar no Samadhi. E ele responde, é muito óbvio. Você deixa por completo de procurar o que quer que seja. Deixa de lado a tentativa de descobrir alguma coisa, de provar alguma coisa a você mesmo. Então, o caminho espiritual não é de provar nada, não é de acumular nada, não é de ter muitas leituras, é apenas deixar ser. Ser o quê? O que você já é, porque já está tudo aqui entre nós. É de fato bater a poeira, ou seja, já está tudo lá. Quanto mais você bate a poeira e deixa ser, passa o paninho, ilustra, o brilho vai voltar. Então, não é nada de fazer práticas, é como a gente fala na meditação. A gente não está sentando aqui para conseguir nada. Eu estou sentando porque eu vou ganhar muito foco, eu vou produzir mais, eu vou ganhar muito dinheiro. Já começou errado. A gente senta para deixar ser. Simplesmente. Sem muito foco, sem muita meta. Quer complementar? Arrasou. Eu só digo arrasou hoje. Não, pois é, eu acho que é uma excelente oportunidade mesmo de a gente compartilhar esses livros, por conta que livro é algo para a gente compartilhar mesmo, né? Acho que livro, quanto mais ele circula, quanto mais essas ideias circulam, mais as pessoas elas criam um pensamento, né, coletivo, um pensamento em relação às coisas, né? É como a gente estivesse compartilhando uma energia, né? Uma energia que é uma energia intelectual. Então, os livros é a materialização da nossa energia intelectual, né? Desses sábios, né? Desses mestres que vieram anterior a nós, né? Que nos proporcionam esse conhecimento, né? Adquirido ao longo da vida e que a gente consegue ampliar a nossa visão, né? Eu acho que cada livro é como se fosse um degrau, né? A gente vai construindo uma escadinha e vai chegando mais além, né? No pensamento, nas ideias, na potência dos nossos pensamentos, do que a gente entende, da nossa visão de mundo, né? A gente amplia muito a visão de mundo a partir da leitura, a partir do conhecimento. Então, a ideia basicamente era essa, né? Assim, e a gente traz aqui, você vê que a gente vai trazendo um pouquinho de vários universos, né? Colidindo aqui, de coisas que a gente tem visto, tem aprendido, que gostamos, né? E eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que o hábito da leitura se constrói muito nessa parte do que você gosta, né? Da sua visão daquilo que você realmente aprecia, né? Que aí você se tem mais tempo, você vai construindo uma leitura sobre isso. Eu tenho muito livro de arte, né? Eu pensei muito em trazer mais livros de arte e tudo, mas eu acho que nesse momento eu estava até procurando arte brasileira, né? Tipo, vamos mostrar mais arte brasileira e tal. Aqui é a nossa estante atrás da gente, que é uma coleção maior de livros de arte do que de outras coisas. Mas eu também achei que fosse interessante a gente ver dentro do que a gente vem pensando como cultura a partir do retiro, né? Da questão espiritual, das leituras que a gente tem feito mais recentemente. E é isso. Quer mostrar algum livro? O que tu acha de abrir? A gente podia abrir para perguntas, comentários. Vamos abrir para perguntas e comentários. Vocês podem perguntar, assim, qualquer coisa relacionada aos livros, né? Você pode perguntar o preço, que a gente pode dizer mais ou menos quanto algum detalhe, se vale a pena comprar ou se não vale. Se desses 4 que eu apresentei, tivesse que comprar só um, qual eu indicaria? Você pode fazer essas perguntas aí, se vocês quiserem. Raíssa tá dizendo que adorou. Que legal, Raíssa. Massa. Muito bom ter sua presença. Alguma pergunta, meus amores? Todos esses livros que a gente indicou, você encontra na Amazon. Se vocês quiserem o link, eu mando o link para vocês. Me perguntem pelo direct, que aí eu mando o link direto para a publicação que a gente indicou. Beleza?
Aquarela disse que adorou as dicas. Que bom, a gente fica feliz. Se vocês tiverem também alguma dica, vocês Compartilhe podem os livros, postar. seus livros, as suas leituras mais recentes. A gente também está recebendo, viu, dicas. Sempre tem uma filinha, né, de livro, mas às vezes acontece alguma coisa que parece que a gente tem que ler aquele livro. Ceceu. Quer ler? Você falou, comecei a ler Sapiens essa semana, estou gostando muito. Mas tu que leu Sapiens? Eu ainda não li Sapiens, gente. É bom mesmo? Deve estar dizendo que é. Sapiens é bom, pode ler. É uma leitura assim que realmente é muito instrutivo. De fato, você se enxergar mais do ponto de vista biológico e instintivo. O que é instinto e o que já é os comportamentos mais relacionados à cultura, à tradição. É muito bacana, pode ler. A Raíssa está perguntando se você podia explicar o quadro que está sendo mostrado atrás, aqui atrás. Raíssa, esse aqui é um quadro de uma amiga nossa, Tereza de Quinta, e ela é uma artista visual que trabalha com arte urbana, grafite, e ela faz alguns trabalhos também, quadros, né? Trabalhos menores, ela também trabalha como tatuadora, ela é cearense, e aí é um dos quadros que a gente adquiriu dela, que foi esse, é um casal. Aí é um casal e um tá meio que sustentando o outro, como se fosse uma postura de jogo em dupla. Vamos dizer isso. Essa é boa. Eu nunca tinha pensado sobre Parece uma isso. postura de jogo em Parece mesmo. dupla. Antigamente eu via esse quadro como se fosse uma dança, onde uma hora você se apoia no outro. Não sei se vocês já tiveram experiência de ver dança contemporânea, tem muito disso, né? A questão do corpo falando e criando imagens e experiências para que você entendesse aquela situação, né? Então me lembra isso, né? Essa questão de você se apoiar no outro, né? Então ali no quadro é uma pessoa deitada meio nas costas da outra, né? Como se a outra estivesse levando a outra nas costas, né? E a outra que está em cima, ela meio que está na postura fetal, assim, como se estivesse recolhida, né? Precisando desse acolhimento, precisando realmente ser transportada. Então é isso, né? Eu acho que é até um quadro de cuidado, né? De cura, Eu tenho de... essa visão, assim, eu acho que um quadro de cuidado. Eu acho que tem uma pessoa que está no momento precisando de um apoio, de um suporte, e tem uma pessoa que está ali disposta a. Essa pessoa pode ser você mesmo, entendeu? Não precisa Pode ser ser os nossos ninguém, profissionais não. de saúde que estão aí acolhendo e ajudando as Exatamente. pessoas. A arte é É isso, né? maravilhosa, né? A arte tem muito daquilo que eu comentei no começo, de quebrar a visão condicionada. Porque o artista ele acaba ampliando o nosso raio de visão e de significação das coisas. Isso é um poder da arte, É né? verdade. Poder transformador. É verdade. Sabrina disse que está na dúvida entre quando tudo se desfaz e o meditando a vida. Qual que tu aconselharia? Sabrina, Eu iria, não vou dizer não, deixa eu falar. a minha dica, quando tudo se Eu desfaz. também. Dizer isso. Vá no Quando Tudo Se Desfaz, eu acho que você não se arrepende. É um livro muito bom e que ele realmente é aquele livro de emergência. Eu recupero ele várias vezes e releio e tá sempre atual, sabe? E tem coisas que você só vai entender depois e tem coisas que você vai ser imediato, como se ela estivesse conversando com você. Eu acho que é aquele livro para você ter na sua prateleira. Eu acho que vai responder a mesma coisa para a Aquarela Mulher. Hum. Ela disse que só está podendo comprar um de cada vez no momento. Qual eu não poderia deixar de comprar? Quando Quando tudo tudo se se desfaz. desfaz. A gente não está recebendo nada da Pema Chodron, viu? A gente jura. Não, a gente ama. Inclusive, a gente tem outro livro dela, que é um livro dos dois, né, por exemplo. Porque ele já tinha pensado em indicar esse livro e eu também tinha pensado em indicar. Porque esse Acabou que livro me indicou, né? acabou que a gente nem Indica falou agora. dele, ó. O nome dele é A Beleza da Vida. Também é da Pema Chodron. Ele é um livro mais leve do que o Quando Tudo Se Desfaz. Mas ele vai trazer uma perspectiva também muito interessante sobre as questões da beleza, da vida, como você apreciar a vida de uma outra forma. Mas também ele é mais tranquilo, assim. Eu acho que o Quando Tudo Se Desfaz, ele dá umas chacoalhadas necessárias. Quer falar dele?
A gente pode fazer até um parte 2 depois, a gente pode dedicar um tempo para ele, porque ele foi meu primeiro livro da Pema Chodron e é um livro maravilhoso. Eu realmente li ele muito rápido, porque a leitura é muito gostosa, ela é muito acessível, né? Ela traz o budismo, os ensinamentos budistas, sem querer catequizar ninguém, sem querer trazer ninguém para o budismo convencer, mas de uma forma mesmo de um amor que transcende qualquer tipo de religião. É muito bonito. A Diana Cal falou que Oi, só Diana. tem o Pequeno Príncipe que está lendo o Diário de Anne Frank, mas que amou as dicas de literatura. Aí, bom, né? Já tem o Pequeno Príncipe, ótimo, pode reler. Ah, eu queria muito ter lido o Diário de Anne Frank, eu nunca li. Pois é, eu acho que eu também tenho muita vontade. Eu nunca li, porque sempre eu acho que eu vou entrar numa bad, sabe? Assim, talvez não seja muito bom. Esse momento eu também não sei se eu entraria nessa, mas tá na minha lista dos que eu vou ler, sim, porque eu acho que é muito elogiado. É um best-seller também, né? E se tiverem mais algum comentário, vai falar alguma coisa, Cal? Eu queria ver uma coisa aqui que que eu recebi no WhatsApp hoje e que eu acho que é pertinente. Pode continuar aí, quer falar alguma coisa? Tem mais algumas perguntas? Perguntem, gente, É, comentem. Aquarela Mulher, ela comenta, né? A Raíssa comentou. Ai, que legal! Eu lendo aqui um comentário que não era pra ler, eu acho que não era pra publicizar, mas já que tá aqui, né? Ela tá convidando a Laísa ela tá convidando chamando a Andressa e a Laísa, acho que é a Laísa Braga, pra elas lerem juntas o Quando Tudo Se Ai, que Desfaz. Que massa! Que ótimo! massa! Muito bom. O Clube do Livro é muito massa, gente. Que todo mundo se estimula, né? E é um livro que você vai lendo e degustando, assim, ele é para isso mesmo, você parar e refletir. Eu acho que num grupo de estudo sobre o livro É é bem muito bom, bacana. é muito bom. Porque não tem que ter um conhecimento prévio de qualquer coisa para ler. Você vai trazer suas interpretações de vida Sim. sobre aquele livro. Eu tenho um clube do livro, digamos assim, com uma amiga que também está sempre nas lives, especialmente na meditação e na prática de yoga 9h30, que é a Eliana. Eu e a Eliana, a gente está lendo juntos o Materialismo Espiritual. A gente medita juntos, lê, medita de novo. A gente discute o que a gente entendeu, trazendo as nossas vivências e experiências, e é muito bom, tem sido muito bom. E é uma prática da gente se ver, os amigos, pessoas que a gente gosta, ou virtualmente, né? No momento só tá rolando dessa forma. Eu acho que tá tudo certo. Biodanza transforma, arrasou, ótimo. Já fechou o Clube do Livro, viu, Carl? A Raíssa falou que fechou o Clube do Livro. Muito legal. Ai, gente, eu não consegui abrir o WhatsApp aqui, mas eu acho que é uma indicação até por conta das questões, né, da quarentena, é o amor nos tempos do cólera. Eu recebi uma mensagem linda hoje da Mariângela, que eu acho que está aqui nos assistindo, um trecho onde vai falar justamente de uma prática como se fosse uma prática de yoga, né? Então ele vai ter um encontro com um hindu, um sábio hindu, e esse sábio hindu vai recomendar várias coisas que a gente tem recomendado nesses tempos de quarentena. Então um dos personagens está em quarentena por conta do cólera, e aí ele vai relatar, né, a dificuldade, né, de estar ali preso, sem sair, e o sábio hindu vai indicar respiração, a atenção à alimentação, né, a meditação, atividade física, tudo aquilo que a gente está promovendo, né, que a gente está buscando nesses dias de encontro aqui online. Então, é uma indicação, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, né, também tem filme dele, e é isso. Ótimo. Livros da quarentena, né? A Aquarela disse que adorou, gostou da ideia da parte 2 da live dos livros, Cal. Na próxima a gente vai promete faz no YouTube. Esse YouTube vai ter que nos ajudar. Diana também disse que parte 2 show. Sabrina indicou, perguntou, né, se a gente já leu Um Coração Sem Medo. Não, mas a gente Não, pode ai, que eu vou pesquisar. pesquisar. A próxima vez eu vou trazer mais livros de arte. É porque eu Ótimo. fiquei meio, sei lá, será que a galera vai curtir? Eu também trazer arte pra A cá? gente pode fazer uns revezados aí. Traz um de De espiritualidade, ciência, arte, né? ciência. Arte.
Vamos discutindo. São né? áreas que são comuns a gente também, que a gente não tá. Acho que é hora de dar tchau, Cal. É, gente, hora de Pelo dar tempo que tchau. tá Aproveitem a lua, aproveitem esse momento, façam suas preces, suas orações, mantenham a vibração alta. Desejem realmente que o amor transcenda, que chegue a todos os corações, fazendo essa união entre todos os seres, que é nesse momento de união e que o amor ele consiga ultrapassar as barreiras, é que a gente vai conseguir superar esse momento tão difícil. Então vamos manifestar esse amor, essa energia e que a gente possa sair desse momento bem melhores do que entramos. Tá ótimo, eu queria só desejar boa noite para vocês. Quem não jantou, faz um jantar bem gostoso, bem leve, bem quentinho. Tudo bem. E dorme cedo, gente, não de barriga cheia, por isso come pouco. E vão dormir cedinho para acordar amanhã cedo, para 7 horas, tá na meditação aqui com o Cal, ou comigo, não sei. Ó, acho que 7 é com o Cal. horas, ó, tem meditação. Ó. Programação normal, tá? Amanhã, ó, as pessoas que gostam de asanas, pode voltar. Amanhã tem prática de asanas normalmente. Tá bom? Tchau, gente, boa noite, durmam bem, um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Namastê. Namastê. Gente, isso é